gostaria de apresentar quem está. Acho que todos conhecem, mas gostaria de lhes apresentar e agradeço a presença. Está connosco o Mr. Luís Castro. Neste momento trabalho na Vitória de Guimarães, como toda a gente conhece. Na área de futebol é mais fácil toda a gente acompanhar o trabalho do Mister. Depois temos o Dr. Manuel Sobrinho Simões, que eu agradeço porque tem uma agenda super ocupada. O Luís também tem, mas tem o Dr. uma agenda super ocupada, vamos ter um tempo para vir cá para fazer a apresentação do professor Vitor Frade. Como sabem, é médico, é investigador, um dos investigadores, é diretor de IPATIMUP e é um dos investigadores mais conceituados, vamos dizer, com mais prestígio no nosso país. E, portanto, doutor, muito obrigado e obrigado por todo o trabalho que tem desenvolvido para o nosso país a nível internacional. E a seguir tem o Carlos Daniel. Obrigado, Carlos, por estar connosco. O Carlos, eles já explicam porque é que estão cá também e eu convidei porque o Carlos acompanha bem de perto a obra do professor e já esteve connosco noutros eventos. É alguém que todos nós sabemos como jornalista, é uma referência a nível desportivo e, portanto, está aqui connosco para fazer a apresentação e o professor Vitor Frade todos conhecem. Eu vou explicar brevemente como é que este livro surgiu. O professor tem por hábito, e todos, acho que a maioria que está nesta sala também recebe, tem por hábito de criar, já desde que é professor e agora que está reformado igual, o professor vai passando para os seus alunos e treinadores, vai fazendo uma compilação de textos que têm a ver desde entrevistas de treinadores, desde a parte desportiva à parte da investigação, desde falarmos de filosofia à parte da neurociência, desde falar da parte da imunoterapia até falarmos até de treinadores de outras áreas, desde que o professor nestes textos acho que é algo interessante para os seus alunos e que tenha uma lógica até que justifica um pouco o que é isto da priorização tática. O professor normalmente envia para mim e eu depois faço chegar aos treinadores um conjunto de textos e junto destes textos normalmente tem umas reflexões do professor Vitor Frade que ele gosta de chamar, professor, são sínteses rimadas, mas é um conjunto de reflexões para mim que leio. Acho que é uma forma muito própria do professor e muito original de descrever e, portanto, vai normalmente no meio destes textos e este livro surgiu de reflexões que o professor vai fazendo e de sínteses rimadas desde novembro de 2017 a novembro de 2018 e eu lancei o desafio ao professor Vitor Frade de escrever o livro ou de poder fazer, sou eu que faço a seleção e a compilação das sínteses rimadas, mas coloco ao professor este desafio, diz ao professor, isto é uma pena se nós, achava eu, é uma pena não ser o livro não ser lançado, porque são várias as reflexões que vai contribuir para a melhoria do jogo, do treino, nós como profissionais, como professores, como treinadores, como investigadores, alguns de nós trabalham em faculdades também e são treinadores e também muito deste livro faz reflexão sobre, até vai ao nível mais micro, vamos dizer assim, e portanto eu lancei esse desafio, o professor aceitou e eu agradeço e eu organizei o livro, espero que gostem, de uma forma fiz uma seleção e organização do livro. Eu vou só explicar, há aqui uma pequena introdução que eu gostava de ler e já me calo, depois vou passar a palavra aqui. Eu fiz uma introdução ao livro que me parece pertinente e gostava de vos ler. A pequena história humorística com que se inicia este texto constitui a primeira advertência para quem começa a dedicar-se à investigação científica e para aqueles que querem compreender o mundo. Na verdade, trata-se de uma anedota que encerra um ensinamento fundamental e, porque se desenvolve num contexto de humor, deve ser contada aos jovens alunos que iniciam um estudo para que tenham sempre presente e dela tirem bom proveito. A autoria desta história perdeu-se, pelo que não pode ser referida em bibliografia, como os textos científicos exigem, mas isso não lhe diminui a virtude. Então a história é assim. Um homem regressava à casa, cansado, depois de um dia de trabalho que tivera para prolongar para a noite. Ao virar de uma esquina, encontra outro, de mãos e joelhos no chão, debaixo de um candeeiro que iluminava a calçada. Com o ar de quem procura qualquer coisa, pergunta ao senhor: para
Perdeu alguma coisa? Posso ajudá-lo? Solidário com a dificuldade que lhe pareceu representar para o outro aquela insólita situação. De imediato se apercebeu que o afadigado noctívago não tinha estado, de certo, a fazer um serão de trabalho, mas sim a colorir o espírito com os vapores do álcool. Perdi a porcaria das chaves de casa e agora não vou conseguir entrar, retorquiu com voz empastada e cara de poucos amigos. Deixe lá ver que eu ajudo a procurar. Interessou-se em que sítio mais ou menos aquelas lhe caíram. Continuou começando a esquadrinhar o passeio de forma sistemática, admitindo que o insucesso do outro se devesse ao embotamento dos sentidos. Isso foi ali em cima, no princípio da rua, disse quase a gritar de desespero, e a apontar para uma zona escura onde as lâmpadas de candeeiro estavam apagadas. Então, por que é que está a procurá-las aqui? Temos é que ir lá para cima, espantou-se divertido. E diz o senhor: só me faltava agora este. Já não estava a conseguir resolver o meu problema e vem ainda este sabichão dizer parvoíces. Murmurou num tom suficientemente alto para ser percebido. Então como é que quer que eu vá encontrar as chaves lá em cima se está lá tudo às escuras? Aqui é que está a luz. Vê-se mesmo que não percebe nada disto. Explodiu furioso. Esta pequena história é para elucidar o seguinte: assim acontece muitas vezes com a ciência. A tecnologia de que dispomos ilumina-nos o campo de atuação e por isso lá procuramos o que queremos encontrar à viva força. Contudo, todos sabemos que os nossos sentidos enganam-se quando estão excitados por uma expectativa. Por isso, por vezes, gritamos "Eureka!", sem razão para isso. Os últimos anos de investigação sobre o cérebro têm sido sobretudo o desenvolvimento de novas tecnologias que, postas ao serviço de ideias muitas vezes antigas, não fazem mais que confirmar aquilo que julgávamos ter adivinhado. Temos, pois, que considerar que existe um corpo vastíssimo de reflexão teórica sobre a função cerebral que tem vindo a confrontar-se com uma verificação empírica, tranquilizando-se quando os pressupostos se confirmam, perturbando-se quando eles são contrariados. Não podemos esquecer que é mais fácil aceitar um resultado que confirma uma ideia, que orientou a pesquisa, do que um resultado que põe em causa o que está estabelecido. Sendo naturalmente insuficientes ainda os meios disponíveis para compreender todos os segredos deste órgão complexo, certo é que muito estará ainda por descobrir. Há que mudar as lâmpadas do cimo da rua. E agora, passo a palavra ao Dr. Manuel Simões. Passa a palavra, sim. E agora, está à vontade. Sim, depois desta introdução. Foi indecente. Ela foi de propósito. Sabe que há esta coisa, há algumas coisas que a gente começa por baixo e acaba em cima. É o meu caso, porque eu não sei nada de treino de futebol, portanto, é o contrário, percebe? Portanto, deve ter sido por isso que ela me pôs em primeiro lugar. Mas ao mesmo tempo vale a pena, porque aqui esta história que você contou, o Sr. Vítor Fábio, eu sei, mas ela. Eu quero agradecer à Mara, porque a Mara pegou nisto muito bem. Porque o que ele tem a discutir e depois a seguir você faz a mesma coisa quando continua, é a ideia de que nós precisamos, antes de mais nada, precisamos de perceber. Não sei se faz sentido o que eu estou a dizer. É preciso perceber. Porque nós cada vez estamos a saber mais coisas, nós temos muita informação. Eu, por exemplo, sou um especialista em diagnosticar cancro e a gente sabe tudo, as palavras, mas progressivamente a gente sabe cada vez mais informação, cada vez temos menos conhecimento e no vosso caso, que são pessoas do terreno, treinar, fazer uma equipe, criar um grupo, ser capaz de ter objetivos comuns, cada vez isto é mais difícil. E a razão que eu aceitei o convite e adoro estar cá, quero-vos agradecer terem-me convidado, porque primeiro eu estou um velhinho, e também é um velhinho, nós somos a mesma geração agora. Eu tenho 71. Eu fui ver, ele é de 44, eu sou de 47. Mas somos velhinhos, eles não, é juventude. Mas nós somos velhinhos e já vimos muito. E a razão que eu achei sempre extraordinário no professor Vítor Fábio foi a ideia de fazer uma escola.
Percebem? Nós em Portugal temos muito pouca tradição de fazer escola, de fazer instituições. Nós temos muito a noção da genialidade, arranjar sempre tipo fora de série. Tipo que a gente não. O que é importante é criar uma escola e fazer com que as pessoas progridam passo a passo. E o que eu acho que você faz muitíssimo bem, e as suas histórias, depois a gente vê ao longo, faz sempre uma coisa que é, antes de mais nada, perceber. Não sei se sabe, não sei se têm consciência disto. Os ingleses têm uma palavra que nós não temos, que é understand. Understand é perceber o que está debaixo. Nós não temos essa palavra em português. Nós temos aprender. Aprender é superficial. E um tipo bom, como é o caso do professor Vitor Frade, é a ideia de ir abaixo. E nós cada vez precisamos, até porque temos todos informação temos todos, é muito importante ser capaz de ir buscar à informação conhecimento, depois, para os velhinhos, sabedoria, mas para a gente, para você que é um treinador, é saber fazer, é a ação. E isto é understand, não é aprender. E acho que as suas histórias mostram isso muitíssimo bem. Qual é para mim o que me interessa? Eu sou um especialista de campo. Qual é o meu problema em Portugal? Estamos todos a ficar velhos, mas velhos. Por acaso estamos a ficar velhos doentes, porque os japoneses estão a ficar velhos, mas estão saudáveis. E os suecos também. Porquê? Em parte, por exemplo, porque não temos esta ideia do jouer, aquela palavra que eu descobri, que é curar o jogar. A sua descoberta de jouer é uma descoberta extraordinária, porque é uma descoberta muito francesa. Nós somos todos de base. A palavra jouer, só em francês, é que significa tudo. Por exemplo, eu trabalhava com um japonês e quando ele queria começar a trabalhar em microscopia eletrónica dizia jou. Começar era jou. Jouer também é brincar. Jouer também é jogar. Jouer também é representar. Jouer é também julgar. Está vendo? A quantidade, tudo isto tem a ver com o quê? Tem a ver com o exercício. Neste caso, o exercício físico. Se eu tiver que identificar a coisa que mais me deprime nas crianças, tenho duas coisas que me deprimem nos meus netos. Primeiro, é o exercício exacerbado do telemóvel, dos meios individuais. Nós estamos a ter um problema das crianças de falta de empatia. É um problema. O segundo é que as crianças não têm exercício físico. As crianças não brincam no futebol, ou não jogam futebol na rua, não sabem. Um terço das crianças não sabe saltar cordas. Um terço das crianças portuguesas não sabem saltar a corda. Quando a gente vai ver o que está a passar nos velhinhos, nós temos limitações e temos doenças crónicas. Dentro das limitações, para além da audição e da visão, que são um problema, com a idade, não é uma doença, a outra maior é o equilíbrio e a mobilidade. Nós não temos nem equilíbrio nem mobilidade. Em parte, porque as nossas articulações deram o eco, porque não exercitamos, não brincamos, não jogámos, não decoramos, no seu sentido, e porque não temos exercício, por exemplo, estamos a ficar, os nossos velhinhos não têm massa muscular. E nós temos mais quedas em Portugal, batemos-nos. Nós somos, nesta altura, o país, em lugar, é o sexto mais envelhecido país do mundo. Sexto, no mundo. E somos dos recordes, por exemplo, de quedas. Não sei se estão a ver, é indecente que eu estou a ver, está à espera de falar de futebol, vamos falar um pouco de futebol. Tem outra coisa que eu tenho assim com o outro futebol, é sempre futebol como do Porto, não é nada, sou um adepto, não faço. Mas eu acho graça ao exercício físico, à inteligência do understand e perceber que um treinador tem que ser um exemplo, não é só para fazer uma equipa de futebol, é para fazer muitas outras pessoas que são da sua escola e que aprenderam a brincar.
E com isto fazem uma escola de quase 20 valores. Portanto, eu tenho imenso gosto de estar aqui, depois se a gente pudesse discutir aqui alguns aspectos, mas eu não nos quero deixar o seguinte: nós temos outro problema, estamos a ficar gordos como chefes. Não tenho consciência disso, não é? Temos obesidade e diabetes. Atenção, temos 2 a 3 vezes mais do que na Galiza. E os galegos são geneticamente iguais a nós. E, portanto, se nós estamos a ficar mais obesos e diabéticos e sem mobilidade dos galegos, tem a ver com o joelho, conjugar. E, portanto, para mim a palavra curar não é uma palavra necessariamente curar no sentido de uma doença. Não. É curar no sentido de cuidar. E é a minha última noção que eu queria que vocês tivessem ideia. Nós somos treinados no campo para prevenir em todas as doenças. O truque é perceber que curar, antes de mais nada, é cuidar. E a gente em Portugal temos a mania de cuidar é compaixão. Não é? Compaixão é uma coisa importante. E a gente tem que ter compaixão, por favor, ninguém tem dúvida disso. Mas o que nós temos é que perceber que é a ética do cuidar. E isto começa quando os miúdos têm 1 ano de idade ou 2 e é a brincar, a chover. E, portanto, muito obrigado, parabéns, por ter aqui um livro de 20 valores que eu aprendi e tenho imenso gosto de estar aqui. E estava a ver aqui, estou a encontrar aqui o Jorge Maciel, que ainda está a pensar que ele estava num sítio qualquer esquisito, mas tinha imenso gosto, porque eu uma vez vi a tese de mestrado do Jorge Maciel e achei um espanto de inteligência, de novo, perceber. E eu acho que cada vez mais as pessoas sabem que, por exemplo, os bons professores também podem ser bons treinadores se forem capazes simultaneamente de serem bons professores e bons treinadores. Não há oposição. Muito obrigado. E agora vou passar a palavra ao Luís. Luís. Bom dia a todos. É um prazer enorme estar aqui na apresentação do livro. Eu acho que não estou aqui como treinador, acho que estou aqui como um símbolo, o amigo do professor Vitor. E é nessa qualidade que eu quero estar na vida. Falar um pouco sobre o professor Vitor no início da nossa relação há 13 anos atrás, penso que em 2006, apesar de conhecer muito do trabalho que o professor fazia, da forma como estava na vida e como estava na faculdade e como estava no futebol, lidar perto todos os dias foi um privilégio que eu tive e que tenho hoje. Poder falar com o professor todas as semanas e muitas vezes receber uma crítica, muitas vezes receber um elogio, faz parte da vida com o professor. Quando nós muitas vezes percorremos a nossa vida com conceitos já instituídos e muitas vezes me diziam que amigos são aqueles que nós fazemos na infância e amigos são aqueles que andaram connosco na escola. E eu acho que amigos são aqueles que nós podemos fazer ao longo da nossa vida e que sentimos realmente amizade e temos sensações e temos sentimentos. E por isso, e hoje, fazer um amigo quando eu tinha 45 anos, para mim foi fantástico e hoje poder continuar no caminho com o professor. E pegando um pouco nas palavras do Dr. Sobrinho Simões, em que dizia que nós temos que perceber para depois decidir o que fazer. E aquilo que fazer no treino e o que muitas vezes houve uma etapa da minha vida que eu andava a procurar exercícios para fazer. Eu não tentava perceber o jogo, perceber o que é que, perceber o treino, perceber o fenómeno, perceber ligações em campo, perceber como os jogadores se juntavam todos eles dentro do campo, para não correr o risco de, como um treinador meu dizia, nós andávamos na formação, andávamos muito juntos e ele dizia, tresmalhem-se. Eu tentei, em vez de tresmalhar os jogadores, tentava que eles se tresmalhassem de forma organizada, e isso tinha que perceber. E isso,
o professor ajudou-me, acrescentou muito nesse aspecto. Porque me ajudou a refletir e não me ajudou a percorrer caminhos, ajudou-me a desbravar caminhos. Porque os caminhos não são para nós andarmos em cima deles, são para nós os abrirmos e seguirmos com a nossa vida, porque senão andamos a percorrer caminhos que outros percorrem e andamos a tentar copiar, e eu acho que é um dos erros da vida, nós tentarmos andar a copiar uns aos outros. Acho que nós devemos perceber para depois então decidir o que fazer. E portanto, falar do professor como homem, como amigo, como treinador, como professor da faculdade, é algo que é tudo se mistura quando falo. E para mim, ler algumas, não li o livro todo, li algumas partes do livro. Acho que ao dividir o livro em partes, facilitou-nos muito a vida, porque nos direcionou para algumas coisas. E depois, eu lembro do professor dizer: bom, Luís, olha aqui estes versos que eu fiz ontem. E eu disse: olha, bom, e o professor tirava assim, no meio de umas notas, saía um guardanapo que ele tinha escrito entre treinos ou no intervalo do jogo. Ele escrevia nesse guardanapo e dizia: o que acha? Dizia: prof, mas eu jamais pensava que isto devia-se dar num livro, confesso. E depois, no outro dia, encontrava o professor e o professor foi evoluindo também no material da escrita e já mostrava. Antes de comprar o blog, escrevia nas costas do jornal ou na contracapa, não é? Eu lia o verso. E depois aquilo foi andando e foi assim que tudo começou, e senti sempre o professor muito entusiasmado com aquilo que dizia, e aquilo até fazia sentido quando o professor falava, porque falava de treino e falava de jogar em poemas. Pensava, mas como é que se pode falar de jogo e de treino através de poemas? Pois, talvez a beleza sempre me inspirou muito o futebol, foi aquilo que eu sentia. O futebol é muito inspirador para o professor, penso eu. Mas a beleza que o professor procura nos jogos foi a beleza com que aparece nestes poemas. E eu acho que não tenho a certeza que é muito interessante. E a escola do que o doutor Manuel Sobrinho Simões falava há pouco, que nós na vida devemos percorrê-la deixando a escola. Acho que, parabéns professor, deixou uma escola em contributo muito forte, não só através dos livros, mas através do seu dia-a-dia. É um exemplo que todos nós deveríamos seguir, porque, como eu disse, percorrer caminhos, temos a tentação de caminhar em cima de caminhos já pré-definidos, e o professor desbravou caminhos, e é único. Eu acho que é mais eu digo só dar mais um testemunho daquilo que o professor é para mim enquanto pessoa, e eu acho que nós que estamos no futebol e somos treinadores de futebol, hoje vivemos com muitas dificuldades, porque os jogadores, eu tive a oportunidade de dizer antes de me sentar nesta cadeira, era muito mais fácil para mim ser treinador nos meus tempos em que comecei como treinador da Distrital, e hoje como treinador de uma equipa que até vai à Liga Europa, é totalmente diferente, porque os jogadores são totalmente diferentes. Hoje, antes eu falava com os jogadores e os jogadores olhavam nos olhos, hoje fala-se com os jogadores e os jogadores não conseguem muitos deles olhar nos olhos, porque não têm essa capacidade, porque a sociedade tratou de retirar essa sociedade aos jogadores de hoje. Hoje é muito difícil para nós situarmos num mundo, porque cada um deles é um mundo, e antes eu falava para um único mundo, e hoje falo para 11 mundos, falo para 30 mundos que tenho à minha frente. É algo que nós temos que perceber, e que o professor Vitor me ajudou a entender. O livro é para se ler, não é para se falar. Eu acho que o professor aqui há uma parte muito interessante, que é o jogo vai muito para além do livro, e realmente o jogo vai muito para além do livro, mas se for um jogo
um jogo que nós defendamos, vamos nos sentir muito mais satisfeitos com o jogo do que aquele jogo que nos querem impor. Obrigado pelo convite e obrigado pela amizade, professor. É a minha vez. Muito bom dia a todos, ou boa tarde já. Eu devo dizer que preparei aqui uma intervenção, dada a responsabilidade de estar neste palco com este grupo de ilustres, mas foi-me já dando vontade de dizer tanta coisa que eu já nem sei se vou aqui, mas acho que acabo por ir porque é uma homenagem ao livro e acho que a devo fazer. Mas antes de mais queria sublinhar o privilégio de estar aqui. O privilégio de estar, para mim, como professor, junto do professor Sorriso Simões e do Luís Castro. O professor Sorriso Simões é, como o professor Vítor Frade, um desses especiais que descem junto dos comuns, como nós, para de vez em quando nos dizerem de forma simples as coisas complexas que eles nos ensinam a pensar. Tive um gosto enorme quando esteve recentemente no programa apresentado por mim, Fronteiras 21, em que de repente dizia: isso correr faz mal. Ficou toda a gente assim: correr faz mal, é correr em determinadas circunstâncias, em determinada idade. E as pessoas que estavam ali à espera de ouvir aquelas recomendações tradicionais prestaram mais atenção. Aliás, não sei se tem noção disso, de todos os programas que eu fiz ao longo de 2 anos, e tive o Presidente da República, tive o Sebastião Salgado como convidado, tive o Presidente da Colômbia em direto a partir de Bogotá. O que teve mais audiência de todos foi aquele em que esteve o professor Sorriso Simões, pela qualidade de orador que tem e pelo que tanto nos ensina. Portanto, é um gosto reencontrá-lo e poder dizer isto. O Luís Castro eu já tenho em público, um treinador que eu admiro imenso pela competência. Já agora fica uma pergunta para a plateia: quantos treinadores em Portugal jogam verdadeiramente em ataque posicional? É uma discussão que podem ter. Há um, pelo menos, que eu acho que sim, está aqui. Mas não só por ser um extraordinário treinador, alguém que cultiva as ideias em que acredita no campo, que nos faz ter vontade de ver as equipas dele, mas também por ser a pessoa que é, com uma elegância extraordinária, com um saber estar e divulgar. E felizmente, se calhar, começam a surgir outros exemplos, mas o Luís é dos melhores que nós temos esse nível de fazer com que o futebol seja uma coisa mais elevada e um bom exemplo para que os nossos miúdos gostem de jogar futebol, não apenas porque o viram na PlayStation, mas voltem a começar no campo como nós, que se faz bem ao exercício e mais tarde transfere-se para resistência muscular que nos impede de ser tão velhinhos. E portanto, o Luís é sempre um prazer, felicidades para o que há de vir. Em relação ao professor Vítor Frade, e antes de fazer aqui um pequeno exercício lúdico, eu quero dizer só 2 coisas muito simples que acho que nunca disse, começando por esperar que as fotografias fiquem boas, porque eu quero guardar de facto os instantâneos delas, porque é um privilégio estar aqui. E as 2 coisas são muito simples. Uma é que eu concluí, com o passar dos anos, pensando nas pessoas que fui encontrando e que falavam de si, colegas jornalistas, comentadores, treinadores, nos trabalhos de alunos seus que me foram chegar, em reflexões suas, felizmente depois fui tendo de forma mais regular, que eu antes de o conhecer, ainda que lateralmente, de futebol não percebia nada. E, portanto, se alguma coisa me posso agradecer é ter-me ajudado a perceber uma das maiores paixões da minha vida. E, portanto, o privilégio de estar aqui é muito por isto. É para dizer que o Senhor mudou a forma de tanta gente ver o nosso jogo e eu vejo, acho melhor o nosso jogo e gosto muito mais dele ainda, graças a si. E a segunda coisa que queria dizer é que ter a sua estima, uma amizade se calhar mais modesta, não estamos juntos tantas vezes, mas só ter a sua estima ao ponto de estar aqui hoje, o meu amigo ter gosto em que eu esteja, é das coisas mais bonitas que eu guardo enquanto amante do futebol e daquilo que nos seduz no jogo magnífico que eu tenho. Muito obrigado. Depois, porque eu adoro o seu espírito crítico, espero que possa dizer mal do exercício lúdico que eu fiz. O que é que faz um jornalista quando está ao lado de sonoridades sobre determinados assuntos? Tenta fazer uma avaliação crítica, mas tenta fazê-lo de uma forma relativamente criativa, ou seja, vai-nos ao importante e tentar tornar interessante. Como é que eu torno interessante isto? Fiquei aqui a pensar. Ora bem, posso selecionar ideias, todos somos selecionadores à nossa maneira, não é? E dar-lhe alguma organização tática. A bala não é a sua, mas é a tática, todos somos um bocadinho treinadores. E portanto cá vai num 1-4-2-3-1, e eu disse o 1 do guarda-redes, atenção, 1-4-2-3-1. Aqui 11 ideias tiradas do seu livro, que só podem resultar de um misto de arrogância própria dos comentadores, mas espero também de rigor posicional e de alguma criatividade lá. E portanto, rapidamente, para não vos passar, mas tentando organizar aqui alguma coisa, na baliza, e neste tempo em que a construção do jogo começa por lá,
colocam a ideia de que só por conhecimento se abordam os problemas concretos, ou seja, que há um saber pensar para bem saber jogar. Depois a defesa. Olhamos os centrais, que é elementos-chave, mas também na construção, no alinhamento da equipa, no controle da área desprotegida, que é sempre as costas, não por acaso os cowboys sentavam-se sempre de costas para a parede, não é? A tal profundidade, hoje nós chamamos de profundidade defensiva. Coloco nos centrais a inteligência que é perceber que da organização vem a função, diz o meu amigo, e que a inteligência das inteligências leva ao algoritmo de competências. Ao lado, na outra posição, o outro elemento da dupla, a necessidade de entender, e eu adoro esta frase, que nada é pior que um idiota com iniciativa. Imagino, por exemplo, um central que vai fazer o que não sabe. Os laterais, como no jogo, são uma saída para chegar mais à frente. De um lado coloco a convicção de que não se trata de treinar com a bola, mas de treinar com o jogo. Porque só a inteireza do todo autoriza uma individualidade inteligente. E do outro, a explicação de que estratégia não é tática nem taticismo, e por muito que se analise e prepare o que está para surgir, prever não é prever. E as palavras, as expressões melhores são todas do professor bem evidente. No meio campo, o homem do centro, aquele que tanto pode dar criatividade como equilíbrio, mas tem que ter sido pensamento, mais do que números ou recuperações de bola, duelos, ele tem de compreender que a bola, diz o professor, há que tê-la pouco e tocá-la muito. Até porque a estatística não sabe nada de futebol. O nosso outro médio interior, chamamos de transição, é um médio que é um médio, não é? Pronto, voltando à base. Um médio que é médio, e a quem se pede tantas vezes uma intensidade, que estará sempre mais na mente que nas pernas, esse médio dá-me um contexto para falar da ideia, que aqui está também, de que se fala cada vez mais do exercício e deixou de se falar do jogo. E que só o tal todo do jogo é que permite enquadrar, de forma permanente, o ciclo de desempenho, fadiga e recuperação. Eu estou a lançar as coisas aqui que estão, depois vou procurá-las, mas isto é só um guia tático. Portanto, estamos a meio campo, vamos entrar na área mais criativa, nas alas. De um lado, o combate ao corpo hipertrofiado, mas que vive amordaçado. E é um GPS que faz corcundas nas costas de cada um. Quando tudo parece do avesso na cultura do sucesso. Do outro também gostei muito, o veto ao gesto técnico correto. O futebol da rua que pode dela não ser, a certeza de que nada se improvisa por acaso, já que é da aprendizagem que se constrói em memória a longo prazo, que integrativa rigor. Só por duas posições são as melhores, não é? Pelo menos estamos mais perto da baliza. A 10, eu coloco apenas o talento. Daqueles que sabem por intuição, não sei se intuição é uma boa palavra, neste equilíbrio de carga genética e epigenética, porque o genético se tornou eclético pela epigenética. Aqueles que sabem por alguma razão devem utilizar nas doses certas acelerador, embreagem e travão, porque o muito bem jogado, estou sempre a citar, dá que pensar. Quando se fala de 10, as ideias ganham nomes, e o autor explica, e aqui eu leio literalmente. Quando se fala de 10, desses desequilibradores de mão cheia, não metem no fio de jogo areia. A bola sintonizam por sinais, não movendo por defeito. Disto, um modelo é o DECO. E acrescenta o professor: os graus de liberdade dos pés, desde a mais tenra idade, devem tender para o infindável. Nos Messis, Modric, Pelés, João Félix ou Ruben Neves, e de modo nenhum será juntado. Na frente de ataque, e nesta estranha ordem das coisas que todos devemos de Damasio, se vier em português, a certeza de que, e é outra expressão que eu guardo, aprendizagem, emoção, motivação e atenção fazem juntos a viagem. E fazem há muito. Desde, então estão lá os nomes todos também, Pelé, Eusébio, Garrincha, Tostão, Cristiano Ronaldo, Ronaldinho, e aquela legião genial de baixinhos, que eu também adoro, Modric, Messi, Maradona, Bernardo agora, Agüero, Iniesta, Xavi, claro, Mário sempre, e muitos mais, diz o professor, não fuleiros, não é com fita métrica que os destronas, por mais pujança atlética que tenham os adversários. São esses que temos de celebrar os craques, mas sobretudo o professor, hoje, deixa-me dizer, celebrá-lo assim, que trouxe esta vacinação patriótica que o meu amigo chamou à sua própria priorização tática, como uma forma de nos inquietar. E eu acho que esse é o seu maior mérito. Fazer-nos olhar para as coisas, inquietar-nos para elas e irmos à procura a partir daí do novo conhecimento. E terminamos, já que andamos aqui com versos à solta hoje, por citar o Manuel António Pina, que ficava cá bem, não só porque é um homem do Norte como nós,
mas sobretudo por ter sido também do jornalismo já agora, e por gostar muito de futebol e não ter nenhum complexo quanto a isso, que às vezes parece próprio a outros patetas que nunca estudaram coisa nenhuma. O Pina dizia: pensar de pernas para o ar é uma grande maneira de pensar. Com toda a gente a pensar como toda a gente, ninguém pensava nada diferente. Que bom é pensar em outras coisas e olhar para as coisas noutra posição. As coisas sérias e cómicas que são, com o céu para baixo e em cima o chão. Muito obrigado. Parabéns. Agora, professor, sim, fala. Eu gostei muito, eles sabem desta coisa do futebol e, portanto, ajudaram-me a pensar e reforçou. Eu gostava de ouvir também sobre isso. Que é óbvio para mim que o problema é o da escola e da educação. É evidente. Há um problema de base. Escola e educação. E depois, é muito engraçado, o caso da Daniel dizia, o professor também, está bem, é genético, mas deixa lá o genético, sobretudo epigenético. E o que é epigenético é ambiente, no sentido mais geral. E o que tem muita graça, para mim, que sou um tipo, eu trabalho com um cano, é só um cano e eu, mas eu também, para mim, eu tenho o homem biológico e o homem sociocultural. E a gente tem que juntar o homem biológico com o sociocultural. O que os senhores têm a mais para mim, e que eu acho que é extraordinário, é que vocês têm uma equipe de futebol. E, portanto, nesta equação do homem biológico e do homem sociocultural, é como é que o senhor põe os aulas e os coleiros e o idiota com iniciativa, que é muito interessante, é quando é que a gente passa do registro, para mim, que é a biologia sociocultural, epigenética, é tudo epigenético. Mas depois o senhor tem outra coisa muito mais engraçada, que é a equipa. E, portanto, felicito que eu aprendi com os seus técnicos. Agora, se me dá licença, em primeiro lugar, agradecer a vossa presença e depois salientar que, para nós todos, para mim, é, sem qualquer espécie de dúvida, um privilégio ter presente em Portugal as três pessoas que estão aqui a vir pronunciar-se sobre o livro. Portanto, o Luís, as pessoas estão a par, entra-nos, se não por outra via, pelo jornal, todos os dias, em casa ou no café, o Carlos Daniel, para quem escolher no canal, leva pelo todos os dias, e não só em futebol. Em relação ao seu professor, eu gostava de dizer o seguinte: em 2015, ajude-me se eu estou a estiver errado, em 2015 foi feito um inquérito a nível mundial a todos os patologistas mundiais. Quem era o patologista mais influente de todos no mundo? Mas nós temos que comparar aquele que foi escolhido mais influente em todos os patologistas. Portanto, é só uma honra, um prazer, e só se vocês estiverem muito distraídos é que não ajudam a Mara a não ir à garota. Ela precisa de ver o livro. E portanto, se vocês desperdiçam a oportunidade de comprar o livro, ou não estavam na bicha quando Deus distribuiu entre gente, então estavam distraídos. Portanto, isto é em primeiro lugar. Em segundo lugar, eu já há muito tempo não me sentia assim, não é muito comum. Não quero incomodar, se calhar se fosse até. Se fosse até um psicanalista, ou um brasileiro, como os brasileiros dizem, uma análise, ou de Ivan, e teria que dizer
sentia um bocadinho à maneira do tolo acima da ponte, não sei se ir para a frente, se ir para trás. Ou daquela também muito comumente referida, o gajo está a meio da escada e quando a gente não sabe se ele vai a subir ou se vai a descer. Isto porquê? Isto acentuou-se ainda mais depois, porque eu estou desnamorado do livro há 5 meses. Eu, quando me entregaram há bocado ali, fui surpreendido por presença de coisas que não sabia que estavam cá. Mas fiquei satisfeito. Eu posso até esquecer. Eu subscrevo por inteiro o que eu escrevi aqui. É, de facto, subscrevo por inteiro. Com o vernáculo e tudo. Eu até vinha preparado. Pode-se levar uma canelada toda o vernáculo. Vinha aqui. Saiu recentemente um livro em português. E não é para uma pessoa qualquer. É uma neurocientista e até especialista na computação e na inteligência artificial, que diz que dizer as neiras, contextualizadas faz bem. Borreiro, Borreiro. Eu fui mais tal e o livro. Eu jurei que ele dava no canelado e disse não. Eu sigo os que sabem. Portanto, mas a Mara já disse como é que o livro dizia, eu não fui eu para a Mara que autor, eu não sou autor, eu não leio, é a Mara. A Mara que é autor do livro. E eu apetece-me falar dela. Falar dela. Porque isto de facto tem a ver com aquilo que o professor Sobrinho sublinhou no meu ponto de vista. Tem a ver o essencial com a compreensão. O que é que se podia fazer? Sem entendimento, está nada. E ainda mais no futebol. Porquê? Porque, rapaz, imaginem que estamos todos aqui perante uma série de indivíduos que foram escolhidos para falar de ginecologia, de obstetrícia, de psicologia do desenvolvimento, de pedagogia, não sei o quê. E não nos disseram que nenhum deles tem uma licenciatura nisso que está cá porque tem 18 filhos. Ora, isto é para dizer que se isto fosse assim no futebol, quantos treinadores de top vocês casaram tendo sido jogadores de top? Olha, eu só conheço 2. Só conheço 2. De top extra, 2 que tenham sido jogadores de top. E é um dos que eu conheço, há muita gente que se calhar não considera jogador de top. É o Guardiola. Eu considero. Eu estou a falar no outro, é o Cruyff, porque eu sou cruyffiano. Mas alguns estão a dizer, esqueci o Beckenbauer. Não estou, não, senhor. Não estou. O Beckenbauer foi o jogador do top, mas foi treinador de seleção. Isso é outra coisa. É outra coisa. Estão a falar, o Zidane, tem que provar. Tem que provar, foi de facto um jogador de top, mas como treinador ainda se exige outra coisa. E em relação ao córtex epistemológico, tenho a certeza que nenhum deles revela nada disso, coisa que os outros, na realidade, revelam. Portanto, o problema central do meu ponto de vista é, porque para mim, o futebol tem que necessariamente ser observado de acordo com a presença de 2 planos. O primeiro plano é o plano do tifose, da competitividade, do que vocês quiserem do jogo, da rivalidade. Esse é o principal. Dentro de determinados moldes que chegam um bocado mal neste momento. Mas é esse. E isso é um contexto de tal maneira complexo, face aos interesses interligados, que a complexidade tem, eu diria, tem muitas relações, mas tem relações como a graça. Ora, isso é estudável. Isso é estudável. E fundamentalmente tendo em atenção o jogo. Porque o modo como as coisas aí se passam,
Portanto, este primeiro plano repercute-se no segundo e induz na nossa percepção das coisas enviesamentos, e aí as tais doenças, entre comas, que é uma espécie de efeito nocebo. Porque, e hoje em dia, dado que um aspecto fundamental está no negócio, há necessidade de criar necessidades que não são necessidades nenhumas e que nos colocam dependentes para isso. Porque isto, a coisa que eu li nos últimos 500 anos que mais me entusiasmou e gostei de ter lido foi no último artigo que saiu na New York Times e já está traduzido para isto sobre Silicon Valley. Os gajos da Silicon Valley, quem descasca neles há muito tempo andando na máxima, sabem que os conteúdos que comercializam, a natureza é aditiva. Tanto assim é que para os seus filhos, os psicólogos e as medicinas, como eu agora sou, é a minha grande pós-graduação que eu estou a fazer agora, é bem medicina do meu neto. Eles sabem bem, para eles que não há telemóvel, não há nada, e que graça é o corpo, é o contacto, caralho. Mas para os caras de baixo, privilégio ao computador e ao não sei o quê. Eu não digo o que é que eu penso, o que é que me veio à cabeça, o que é que eu penso deles. E isto leva-me, eu nunca contei isto em público, mas vou fazê-lo hoje pela primeira vez. Vou fazer hoje pela primeira vez. E porque há um episódio muito engraçado, há poucos dias, muita gente que não sabe, também fica a saber. O Boa Vista jogou com o Braga recentemente e o presidente do Uruguense resolveu homenagear a equipa do Boa Vista que subiu à primeira divisão da segunda primeira de 68-69, do tempo da Padeira Lemos Barrota. Mas se não fossem esses gajos, o Boa Vista provavelmente chegaria mais tarde, ou quê? Para o que ele, o vice-presidente, o Almeirinha, foi meu jogador, nos séries, que eu também estive 6 anos como técnico do Boa Vista na equipa principal. E 1 mês e meio como treinador principal. Liga-me, prof, eu descobri que você também jogava naquela equipa. Pois é, Almeirinha, jogava-se, nós jogamos, não sei o quê, graça e tal. Tudo bem, e fui. Alguns já morreram, alguns acamados, como a Lemos, aquele fulano que marcou 4 gols ao Benfica, o Taí, etc. Então, pronto, depois da placa e prata que recebeu cada um, fomos para o restaurante e depois fomos para um camarote e no intervalo descemos para receber a ovação das massas. Porreiro, porque se descêssemos, se o intervalo tivesse sido 10 minutos antes, íamos com o vista a perder 2-1. Mas fomos com o vista a ganhar 3-2. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. E isto é muito importante para estas coisas que eu reservei para o final. Que é a causa ou a razão de ser das minhas últimas quadras, que eu daqui a bocado vou ler. Trazendo o porquê de eu fazer estas coisas. Não sou um louquinho. E então, descemos e eu vinha a começar por aí. Eu não sou muito desses folclores, o carnaval, o português era passar por ali, o mundo de rua, mas vinha a entrar e começaram a brincar comigo. Alguns, chega coisa à frente para ficares na fotografia, e disse, amanhã não vejo na televisão, então é com medo que o Porto saiba que estás aqui. Não é brincadeira. Morava logo. E eu disse, o quê? Vocês pensam que amanhã vêm na televisão? Vocês são uma desta vez. Porque é facto é que no dia seguinte, assim, não, agora é que eu percebi bem a entrevista do Vítor Pereira, quando ele diz que no primeiro ano não percebia nada do que tu dizias acerca do futebol, e depois começou a perceber, olha, estavas na bicha quando Deus foi todos os dias. Mas o importante não é isto que eu queria dizer. Quando viemos a sair,
estavam uma série de seus colegas antigos, uma colega, que ela antigamente tirava fotografias, mas agora espanto. Prof, que espanto! Eu nunca pensei que você tinha jogado futebol, sério. Ora, é verdade. Portanto, eu até trouxe aqui, a primeira vez que eu tive o prazer e a felicidade e o privilégio de estar com o seu professor Sobrinho Simões, foi na tese do Maciel, que depois o Maciel veio converter em livro e me pede, depois do prefácio do seu professor, que eu fizesse uma Maciel, eu sou orientador da tese, né? O Manuel insistiu e eu permiti que me deixem ler um bocadinho. Eu trouxe aqui. Isto é um tijolo, só mais para ela. Mas diz assim: eu não vou esquecer de contar aqui pela primeira vez aquilo que eu nunca contei em público. É assim, nota introdutória. Parece estarmos perante uma questão de vida ou morte, entre aspas, de uma coisa concreta. Futebol. Por causa do título, não deixes matar o bom futebol e quem o joga. Coisa complicada, indústria mas estática. Ninguém tem dúvidas que ele era dizer a indústria do futebol, num caldo de interesses problemáticos. Vencer ou morrer dependerá não da generosidade, da pregação, quero dizer, a foita dos quaisquer, mas do entendimento da coisa concreta, é do jogo. Só assim o produto fundamental desta indústria do século XXI, o futebol com bola, se reconhecerá como tal e a qualidade do mesmo será então a razão de ser dos demais produtos, embora secundários necessariamente. Contributo enorme por efeito é esta obra do Jorge Maciel, só posso desejar que a sensibilidade das gentes, das ligadas ao futebol, pelo menos não esteja já infectada. Eu acho que está. E alguns dos treinadores estão-se a admitir inclusivamente isso. Porquê? Somos cada vez mais uma sociedade de informação. Do meu ponto de vista, a informação não é saber. O saber ultrapassa a informação, contextualiza. E essas necessidades criadas à volta são por termos os GPS, toda a gente sabe, já viu os gajos de colanas esquentados a aquecer e meter o adesivo no nariz, etc. E tudo isso imprime. Portanto, o que quer dizer é assim, mais do que o problema ser resolvido pelas tecnologias e não sei o quê, é sociocultural, é sociopsicológico, é financeiro e económico, é mental, porque muita gente está parada da corneta já. Não se percebe. E enquanto não se resolver isso, portanto, para a compreensão para poder agir, e isso passa pela compreensão do segundo plano que eu disse. Eu fico contente porque este livro, que foi uma tese na faculdade em Barcelona, acerca do que eu penso, tem também, sem que eu tivesse qualquer influência, termina precisamente, portanto, não sei quantos anos depois, para 6 ou 7, como vai estar ao Maciel esta mesma coisa. Ora, antes de eu contar o que nunca contei em público, há muito tempo, eu fui numas quadras que fazia, não sei se você se lembra lá, e eu fazia uma quadra, umas rimas, eu gosto dessa imagem. Porque isto, repare, o que é a rima? A rima é uma espécie de truque que a memória arranja para nos esquecer. E depois há o problema da qualidade da rima. Se a qualidade da rima for boa, a aprendizagem de uma memória é boa. Para além de, para ela ser boa, as palavras colocadas têm que representar entidades animadas, que é para despertar a nossa atenção.
Isto é uma caricatura. Caricatura sem excessividade não é caricatura. Mas qual é o problema? Qual é o problema? O maior problema que uma piada pode ter é ter graça. Chuta para canto. Mas como a coisa que mais graça para mim tem é ter alguém com graça. Eu esforço-me para graça para às vezes ter graça. Como me esforço tanto também, de vez em quando também devo ter. Ora, reparem que é já insuportável a literalidade do meu ponto de vista. E isto tem a ver, do meu ponto de vista, com a necessidade que a indústria, a finança tem da linguagem ser sincera que é para a gente entender. Ora, se e hoje em dia, não é para ontem, para ontem, ninguém está para ler, nem está para apontar. Se não fizer isso, não vai lá. Não vai lá. Porque o futebol é simples. Também a coisa mais simples que eu conheço é fazer um filho. Mas a coisa mais complexa que existe é a superfície da Terra. É exatamente a mesma coisa. Ora, mas queria eu dizer que aqui há muito tempo, uma das palavras que fiz por causa do jogo era assim: imaginem que Jesus Cristo vem cá abaixo. E vem ter comigo. Já estou cheio de ouvir falar aqui. Porque faz uma coisa, depois, deixa-me fazer um parênteses agora. Eu não sei se meu filho ainda está aí. Eu vi aí há bocado. Era para dizer: tem que pôr pau. Aparece um aí, não sabia que o teu pai tinha morrido. Meu pai morreu. Ei, pai, eu não queria dizer tanto bem dele, pensei que ele ia dizer. Não sei se ele estava aí. Mas, então Deus vinha cá embaixo e dizia: só tens uma das coisas. Ou toda a gente fica a jogar como o Barcelona do Guardiola, ou o Ajax agora, pelo menos nos primeiros 40 minutos, e eu ficava logo contente, mas a proibir o resultado que eu não quero. Ninguém mais pode usar a proibir o resultado. Ou ao contrário, toda a gente na Coreia do Norte vai ficar a ter que usar a proibir o resultado e jogar como o Guardiola ou como o Ajax, vai para o graça. Ou como o Coreia, ou como o Moraes, ou como o Pedro Morel, etc. E eu, não sei que bom, caralho, manda para o resultado que eu vou graça, Isto para dizer que o meu raciocínio é em relação ao jogo. O Luís tinha falado, é porque eu joguei, porque eu, desde que eu conheço, até costumo brincar, não é verdade? Eu fui a tribunal 3 vezes como testemunho. Um amigo meu, o Rui Faria, que é o voleibol, não é este que está com também um amigo, e uma vez que eu arguei, porque saltei dos cabelos e andei ao fogo com o gato. Mas já fui preso 2 vezes. Não consta do currículo. Do registro criminal não consta. Fui preso antes dos 10 anos quando andava a jogar bola, porque fui tirar na série morada. Portanto, este ambiente, o ambiental, o epigenético, de facto, tem influência em mim. Mas eu, até ir para a tropa, eu fiz 4 anos de tropa, até ir para a tropa, a minha fixação era ser jogador profissional de futebol. Mas por isto ou por aquilo, fui, mas contrariedades e não sei o quê, até que depois de acabar a tropa, ainda fiz a época de bolista, ainda foi no final. Eu ganhei juizinho, primeiro inscrevi na engenharia, nunca fiz a cadeia. Depois é que eu fui para Lisboa e é assim que eu, de facto, começo a interessar pelo futebol, sempre. Mas, quando eu fiz isto, a minha família ficou chateada. Porquê? Porque o meu pai era um comerciante mais ou menos próximo, ganhava umas pelas largas, e este gajo é um índio de graça, não quer seguir por esta porcaria. E tive que o meu carro tinha para ir estudar, e não sei o que, e aqui é que vem a coisa que eu quero. Porquê
pai, uma das coisas que comercializava, cisais de algodões, eram os violas que vinham com aqueles caminhões que trazer umas toneladas e metiam no armazém, um armazém maior do que isto, o meu pai cimentou em Costa Cabral e começou a fazer uns estrados de madeira contidas com uma distância entre a parte de cima e o chão. E quando eles vinham carregar aquilo, tudo ficava completo. E o que é que o meu pai fazia? Eu, o meu irmão, que é mais novo, 4 anos que eu, e a minha mãe desempregados não. Então regava o cimento todo até chegar às partes do pau. Ele perguntou, para quê? É maluco? Não! Aquele ar era muito mais barato que o sisal. E ele recebia 10 toneladas e ficava a ter uns alôs e ganhava. E aquilo, para mim, era como o caraço. Isto é para dizer que negócio, com exceções, mas a regra é que é o caraço, a regra é que estraga tudo. Quando isto se fez negócio, acabou. Portanto, isto eu só acredito, eu já não acreditei muito na pregação. Então, por exemplo, vamos fazer um exercício que eu vos vou colocar. O amigo, quando esteve a falar, cerca aqui, estava para vocês, e a certa altura referiu que era um problema físico, do físico, não é trabalhar o físico e nada. E eu tenho quase a certeza, se eu perguntasse a vocês o que é o físico, a generalidade dava uma resposta que não tem nada a ver com a necessidade de desmontar o conceito, que é um conceito impossível como o caraça. Reparem, quando eles dizem que saiu para ser substituído com um problema físico, foi que é um problema de resistência. O físico costuma dizer que é ou velocidade, ou do que quer que seja. Não, foi um problema clínico. Foi um problema clínico, não há um problema físico. Ou então não chamem físico para outra coisa. Ora, e o futebol está cheio destas coisas. Está cheio destas coisas. Que, no segundo plano que eu evidenciei, não podem existir. Tem. E daí, o meu parte de contributo. Agora, reparem que, de facto, a discussão é o resultado de conversas. Portanto, eu tinha semanalmente com a Mara, com os textos que enviava e tal, e ela, de facto, veio-me propor a hipótese disto ser publicado. Eu aceitei, estive de acordo. Ela faz uma série de questões aqui que são, portanto, estes depoimentos são para mim um tal exagero que são surpresa, mas o livro é escrito por ela. O resto é, as rimas é do Vítor Frade com a solução do letra. Reparem que é assim, memórias terapêuticas minhas, que são aquilo que eu julgo que acontece nos bons treinadores. Os bons treinadores têm que ter aqui agora uma síntese espontânea sobre as variáveis fundamentais da equação. Eles se calhar nem dão por ela, mas eles, um exemplo, uma ocasião eu estava com o Bobby Rossa, com o Ivinho, ou com o Jair, e eu sempre achei, os treinadores consentiam, de fazer crescer a intimidade para a simulação ser um bocado aparentada, ou pelo menos no negligenciar isso. E eu, bom Domingos, bom, nós treinamos, e o Bibi, vem lá no fundo, chega à minha beira, mete no braço, diga nem que seja uma vez de vez em quando, boa Vitor Bahia. Ora, isto é importante. Ora, eles têm essa possibilidade. Portanto, a minha preocupação com as rimas é um bocado essa. Porque eu nunca na vida, mas acreditem, nunca me sentei a fazer rimas. Não, essa coisa não faço nada. Agora, a toda hora do instante eu me ouvi, mas nesse programado agora de facto no bloco, e anoto para ser um moto para uma. E depois, mais 3, umas trazem outras e não sei o quê. É assim que eu faço. Mas porque de facto, será, se a gente pensasse um modelo entrópico, digamos assim,
precariedade da evolução do modelo resulta de qualquer coisa que está a surgir localmente que é contrária à lógica, portanto é outra ordem. Isso depois pode influenciar o resto. Eu cada vez mais só acredito nisso. Portanto, esse tipo de relação é que é, para mim, o desejável, o mais conveniente e as rimas resultam disso. Antes de terminar, porque quero salientar, de facto, o quanto estou agradecido também há. Mas quando eu olhei para... quero dizer também, os títulos todos são da Mara, não são meus, ou pronto, estão implicados, estão contidos nas rimas, mas ela é que escreveu. Ela é que ordenou, a ordem que aqui está não é a ordem cronológica que aconteceu na altura. Portanto, ela é que arrumou estas coisas. Mas eu só me agora. Portanto, ela deu uma notícia com quem ia estar na véspera do Brasil-Panamá, que ela estava um bocado incomodada com os prazos que a Federação tinha prometido respeitar e não estava a respeitar. Ela vai me dizer, como se diz, olha, isto é como se fosse Deus, que ela estava a brincar comigo, palavra não, dizer que ela estava a brincar comigo. E, portanto, ela deu um livro em dezembro, salvo erro, para eu ler, fio a pavio, a ordem, mas acabei por não ler o livro porque os erros que estavam, as caralhas, portanto, só agora é que eu recebi. Mas como sabia que vinha para aqui e podia mesmo chegar, já ter de falar na minha, eu disse, o que é que te lembras? A primeira coisa que me dei logo à cabeça foi o livro. O livro, pois o Félix, eu entrei, Mara tinha pedido outra coisa, que foi que eu andava com o Félix e umas folhas de apoio à coisa, e disse, olha, o foco vai ser o João Félix, porque vivemos no reino da Angola e há comunidades assim. E cá está, os idiotas são iniciativa. E, portanto, a história está lá contada. Eu fui não figurante, fui em grandes momentos, ator principal na história, no filme do mentira, uma série de coisas assim. E, portanto, isso, é por isso que eu digo, é sociocultural, tem que se fazer esse tipo. E reparem como é que isto está. Mataram as ciências vidas humanas. Portanto, o sentido crítico vai matar. Isto sem interpretação não é possível. Portanto, eu lembrei e a metáfora do livro, o que é que o livro? E eu, para aí, eu não quero exagerar, mas se não foi há 40 anos, há 30 anos, eu disse o seguinte: o jogo de qualidade tem demasiado jogo para ser ciência, mas é demasiado cientificável para ser só jogo. O jogo agora não existe. Ninguém joga, aquilo não é jogo. Não é jogo. A maioria disso não é jogo. Há algumas equipas que têm resultado. Não é jogo. Alguns, porque vocês reparam. Não, aqui é o dilema do plano de jogo com o jogo. Se eu coloco o plano de jogo bloco baixo para sair, nem que as condições não sejam essas, eu só saio daquela maneira. Não, há uma parcela do jogo que eu quero jogar com o jogo. O jogo de qualidade, para mim, tem tudo. Tem que ter tudo. E surge, e é o jogo que o comanda, o jogo de aparecimento. Portanto, agora, a perceptualidade daquilo que tem é que é diversa entre si em função dos estilos. Tudo bem claro. Então, já escondem a bola e eu vou circular. Isso é circulação burocrática. Isso não tem nada a ver com futebol. E eu assisti isso. Eu vi uma coisa no Brasil e Panamá, palavra de honra, julguei nunca poder desse cara. E depois a seguir vi a mesma coisa no Braga Boa Vista. A mesma coisa quando vi alguém pela primeira vez, não vou dizer quem, porque eu gosto muito dele, sou até muito amigo dele, pôs os gajos a saltar quando eu vi ali a música, toda a gente a saltar. É coisa prejudicial para a disponibilidade toda. Até a internet se justifica logo isso. É um contrassenso. E portanto,
O livro diz, o livro afastou-se e diz assim: o futebol de hoje, no futebol de hoje, a guarnição comeu o bife. E eu só acrescento, com o devido respeito do livro, pior, é que a guarnição já tem cogumelos venenosos, ervas daninhas aradas, ovos de conservação e bife ardeu. E hoje em dia, os treinadores a fazer têm a vertigem, têm o síndrome da tecnicizita, ou como é que se queiram chamar, ou seja, da carnicite, ou da guarnição, e esqueceram-se do jogo. Ora, mas eu acho que há outra metáfora, e portanto, reparem que há, e o que é que isso provoca? O nivelamento, a importância que dão a certos aspectos da guarnição, o nivelamento do que é necessário. E depois as pessoas estão doentes, em função desse nivelamento, não estão doentes nada. Deixem-nos só, não façam nada e deixem-nos ganhar, que a coisa resolve-se. É torcida, é uma espécie de bombo. E eu acho que há outra metáfora também é ovos com bacon. A galinha participa, mas o ovo não é a galinha. E se for de aviar, não é a mesma coisa. Ou se for de contrafação, também é a mesma coisa. Agora, o porco compromete-se completamente. O porco é contrafação. Ora, e depois repare, isto como está, o que é que acontece? Eu contava na minha aldeia, não sei se é verdade, eu estou numa aldeia da Serra da Estrela, e a família mais bonita tinha estado na madeira, não sei o quê, e depois trouxe bananas às pessoas da família, não sei o quê, e os gajos quase que batiam, diziam que aquela porcaria era muito dura, que era um fruto, os gajos comeram a casca e deitaram o cabelo de fora. E isso acontece muitas vezes. Ou então aquela indiana que é um elefante perante 6 cegos. Este gajo apalpa a guarnição é esta. O gajo apalpa lá, a guarnição lá. E do elefante ninguém fala. Ora, nesse sentido, e só nesse sentido, acho que o livro, quem sentiu um arranhão, no mínimo, o livro vai valer a pena. Agora, vou terminar por Amar Fernandes. Pois eu já estou a chorar. Amar, aqui há 6 anos, ou que armou em como é que eu ia dizer? A minha reserva moral não deixa que cada touro que eu dei e impôs-se, eu estarei eternamente agradecido. Portanto, as coisas, independentemente da pós-graduação que eu faço, é segundas e terças, quintas e sextas, das 10 da manhã às 8 da noite, eu não quero me estou a queixar, acho que não estou grato, que é o babysitter do meu neto, impressionou-me, de facto, o Férez, como vou me pedir, porque uma coisa do Férez, senão ia perder. O Reisente Stein, o Reisente, que trabalha na Cova da Moura, ou para lá, meu ex-aluno, e que tenta levar os gajos para um caminho, através de futebol, às 11h50 da noite, até atrasado, manda-me uma mensagem. Prof, leia isto, o que era essa dizer? O João Ferro. Estavam a jogar a caçadinha, assim, na minha altura chamava-se um pilha. É o bate fora e fora de gol e lá. E então o Petinho, ele chega só ao Petinho e ele diz assim: por que tu nunca és caçado e caças cedo? E ele, o Petinho, enxertado em cor de cabra, como eu disse, diz: nós somos sempre o primeiro a ver e o último a ser este. Isto é o Félix. Mas é o Félix desde 18 anos, ou dos 9, ou dos 10, quando a Marco Panela. Isto é o Félix. Mas isto, nem toda a gente vê. Olha, não ver. Eu não sei se vocês veem os good talents, os talentos, assim. Eu gosto muito de ver aquilo. E o outro, que agora
Como é? Tem para jogar com o Adam e aquelas duas cantoras. Vou do Voice. Gosto muito. E então, às vezes é que sucede o seguinte: vem o gajo cantar, canta um bom grande, mas chega a cantar todos os versos, aparece mais. E então, estão todos entusiasmados. E desta uma vez que eu assisti, estava o Robbie Williams, vai ali a mulher, e o mal da fita, que é o que parece o dono daquilo tudo, que é o Simon. E o gajo está a cantar e sai. E depois diz assim: qual é a segunda canção que tens? E o gajo diz: não, conheces esta? Não. E esta? Também não. Então, mais 4 horas, leva 10 canais de ensaiar. E os outros gajos dizem: e o gajo depois vem. 4 horas saem e toda a gente de pé, os 4. Isto é que é treinador de toque. Isto é que é treinador de toque. Treinador é hora de toque, é distinguir. Anda com o Fernando Félix ao pé. Ou os gajos nunca viram para cá. Ou o Félix. O que é que isto se pode ter nos livros? O Félix, o Geraldo. Não é? É a mesma coisa que uma vez na minha aldeia o gajo confundem o gajo com o futebol e tal. Esconde. Os gajos que são morados como o gajo. Já são uns fuscos do caralho. E o gajo ainda ali a andar com o gajo todo. Não é o cabelo do caralho. Não, é um espantalho. Ora, e eu vejo no futebol, vejo isso muito. E isso é que é difícil. Isso é que é difícil. Portanto, com a ida da Mara treinando, portanto, além do Ajax, fiquei contente de ter aparecido o Silicon Valley do tal texto, em férias, os meus entretenimentos e o meu neto, e a Mara, porque a Mara reassumiu o comando do Valadares, onde já tinha estado, há 4 ou 5 meses. 5 meses. E, portanto, a Mara teve que a determinada altura concluir que tinha que buscar as mais novinhas, porque a ideia de jogo e este efeito matriz é muito importante, e o tempo, e nós íamos conversando e tal, estuvar, não chorei, porque ela tinha uma equipa da linha da cal, da linha da água, e embaixo, ficou o quarto, não sei o quê, e foi à final da taça. Eu não sei, aqui, olha, dá alguma coisa para conversar, que era, você ainda viu que falar consigo do app da Rédia, a visualização pela bola TV, os comentários do fulano. Até aos, para resumir, aos 60 e tal minutos está 0-0, mas fica todas profissionais. Ao ler, se qualquer gajo normal estiver a ver o Mário, o Ronaldo, a jogar contra putos de 5 anos, e os gajos fazem mesmo o Ronaldo a passar para trás, e só vem no terreno, e o gajo vai saber quase isso sobre. Ok, você comenta quem? É os putos. Os gajos é, isto mais tarde ou mais cedo, vai bom, e o caralho, essa foi canal, e o VAR, eu até fiz umas, olha, vou nessas coisas do VAR, sou calma. E então, a minha retribuição tem 24 meses para fazer a mata. Não sei quando é que estes dois são grátis. Está ainda na ciência a sério, há mais coisas nas famílias que tem Vítor Fonseca. Ensaio sobre as relações corpo-motricidade, certamente. Mas também é dele, estudo das funções cognitivas, cognitivas ou emocionais e tal, a aprendizagem, ou seja, a interindividualização. A interindividualização. Isto é, vamos ler a quarta principal. Nicolau, filho dele. Nicolau, Filipe e Mara, lembrados conjuntamente num sentimento que agarra por ser amigo para sempre. Minha querida, 2, ajuda, porque eu. Isto só se sabe concreto. E eu, com o meu neto, quando me pôr no exame, de facto, fui puxando a cassete atrás. Portanto, aqui 2. Este parece que tem mais de 4 milhões de livros vendidos neste mundo, é neurocientista. É o corpo não esquece nada. Portanto, o cérebro, o espírito e o corpo, e a solução, a cura dos traumatismos.
Eu também fiz uma quadra com uma rede, é assim, sem batota, sem armar ao pingareiro, a seriedade se nota. Traço a querer durar e para que bem veio, ainda da Mara Vieira, seja de quem estou a falar. Genuína, da alma inteira, para ela, com grande amizade, comigo, que vai ter consigo, com esta dedicatória do Vitor Frade, seja um abraço para a eternidade. E eu estou mais perto do Igor. E agora? Também é outro cientista. O espírito organizado tem a ver com quatro fundos. Para deixa-me ver como é que combinava mais a dizer isto. Teoria do espaço neuronal. Teoria do espaço neuronal global. Acho que é assim. A importância pela ativação da densidade de zonas do cérebro que ativa se o efeito for global. E o efeito pontual, ocasional, condicionado por isso é uma necessidade. Eu já vi isto há muito tempo, mas não sabia o que estava a dizer. Agora, bem dizer. Ora, eu selecionei, procurei isto fosse a teorização das nossas conversas. Então selecionei aqui alguns, só peço mais 4 ou 5 minutos. O primeiro, para a Mara Vieira saborear e assim do queira para jogar. O Frade aí que vai estar. Aí a ver onde está. Há que encontrar de Cruyff uma semente para poder ainda semear um tipo de jogado decente. Certo. Agora, dai ao jogo de novo uma chance para a troça organizada, minimizando a guarnição que Madame tem de jogar e a interação para criar, burocratizar o dinamismo das dinâmicas e o impensado matar, sem alternâncias, mecanizada a automaticidade, o diferente não é nada, do antigo talentoso não há saudade. E para o burocrata, o diferente é defeituoso, por isso atrevidamente humano. D. Há que dar uma chance ao jogo para jogá-lo ao jogar enquanto um todo. Jogar, a bem jogar, é o que nos conecta ao mistério, ao desconhecido. Ao antecipar para apostar, para além da linha reta, o oposto do cemitério, mas com sentido na intenção prévia a conseguir. No jogo, eu insisto muito nesta. Para mim, a melhor metáfora que há para o que eu entendo o jogo, talvez a bocadinha que eu conto, explico da implicação, eu explico a Constantina. Porque, consoante o que você está a tocar, a música ou a melodia, assim os solos se orientam. Mas todos, este menos ou que mais, se abrir, se a melodia for outra, ela não é. Mas se você escalar com o mundo, perdeu. É aquilo que eu costumo dizer. O que está a acontecer no plano macro tem que ser objetivo para induzir nos outros a mesma coisa, para agir em função da mesma coisa, mas não é fazer a mesma coisa. Ora, e a cabeça não está cheia de sinais de trânsito que são contrários. Vou contar, eu tinha pai 15 anos e na minha aldeia, pai, muito bonita, mas só se vai lá se tiver que lá ir. Nesse bem para a serra, posso passar para a direita ou para a esquerda. E então, pai, com 15 anos, nós no lusco-fusco vínhamos embora, no alto, e às tantas, reparamos que 3 ou 4 ou não sei quantos tinham que ir para trás. Olhamos, estavam parados. Estão mal dispostos. Não, pá, estou a começar. E porquê? Porque nos cruzeiros da minha aldeia tem aquelas capelinhas grandes. Ora bem, aquele sítio para esse não é para mim. Não é? Há muita gente que não joga dentro. Vocês viram o Ajax? Faz meinhos dentro da área adversária. Para a maioria das equipas, não. Porque tem placas. Ora, se eu não tiro isso, pá, olha, enquanto não resolver isso, não há problema. Não pode resolver. E então é assim. No jogo, todos, em função do
perspectiva que cada aqui e agora, no universo da dimensão tática, caracteriza até se deitar fora. Boa equipa, isto necessariamente identifica que dimensão coletiva é cultura tática. O dinamismo burocrático das ditas dinâmicas também é tático. Praticado no prático das dinâmicas. Que do anarco, mas gregário, genuíno e cometido, é deste suicidar e síndrome acometido. Só pode ser criativo tal tipo de jogo e da qualidade do verdadeiro louco desta típica insanidade. É só mais uma vez. De dinâmicas burocráticas, as equipas possuídas são mobilidades adinâmicas, talvez até didáticas, mas mecanizações ditas táticas do jogo são aberrações, nos jogadores menores ou até maiores, zombies formatados por molde universal e adestrados na lógica do capital, que mudam sempre igual, do impessoal ao pessoal, com o apoio dos soundbites dos obrigatórios vitais. Estou já a acabar. Dinâmica lhe chamam ao campo. Esta patologia. Dinâmica lhe chamam ao campo. E com espanto, aqui o acelerar reclamam como fundamental para qualificar o jogar, tiro profissional, cujo padrão identificador é então manifestamente esclarecedor e a desesperança o que se segue lança. Quando em jogo cada qual tem enviesamente igual e presente sempre na mente, diz: já fiz a minha parte, assisto agora aos demais, até que cada um da bola se parte uma dentro, para que então eu dê aos tais. É o que com bola vê cada um, condicionando sua tola, só neste constrangimento crer. E nunca sem bola nenhum sabe porquê lhe cabe o quê no comum, para que com bola cada um, o mover dos demais sinta e olhando ver, antecipando o que fazer e o sentido por si da fluidez ao acontecer neurobiologicamente, como saber sobre o saber fazer de uma equipa coletivamente. E para terminar, a equipa, a bola tendo e os graus de liberdade aí satisfazendo, maximiza a qualidade como cada um que a bola não tem, contribuindo para que o leque de escolhas vá para lá de sempre. E assim agindo, muitas soluções recolhas na dinâmica da interação com acerto da fluidez. E então, bom futebol vês. Querida Mar, muito obrigado. Nós temos mesmo fechar, professor, agora, porque já é tarde e há muitos compromissos. Não sei se querem rematar, eu gostava, o professor Nelson Simões quer rematar? Ou buscar? Não? Está remandado. Ok. Olha, agradeço a vossa presença, agradeço também a presença de todos, de várias instituições que estiveram cá. Vamos almoçar.